E é justamente por isso que nesta semana estamos falando sobre este que não é apenas um sentimento, mas é uma escolha. A gente decide amar. E é exatamente por isso que recebemos agora no Bem-vindo Romero a psicóloga Maria Helena Vieira Bento, inclusive ela é psicóloga clínica e também ainda faz parte do movimento das equipes de Nossa Senhora há 21 anos e faz parte da Pastoral da Escuta também. Sim. Seja bem-vinda aqui conosco, Maria Helena, bom dia. Obrigada, bom dia. Maria Helena, para que a gente possa falar um pouquinho sobre o assunto de casamento, de matrimônio, de relacionamento de um modo geral, eu queria que você falasse para a gente um pouquinho. No momento do namoro, já vai se conhecendo a pessoa e é para isso realmente que o namoro existe. Sim. É possível já também fazer ali esse discernimento da vocação matrimonial, não é mesmo? Com certeza, né? Evidentemente que o namoro nem sempre é logo no início que você vai perceber, né, se é já voltado para o casamento. Porque namorar é necessário, você só vai conhecer o relacionamento homem e mulher se você se der a oportunidade de estar a caminho dele, né? As pessoas, o ser humano é um ser complexo, né? Então, nessa caminhada é que tanto o menino quanto a menina, vamos dizer assim, porque hoje começa muito cedo um namoro, né? Mas é nessa caminhada que vão aprendendo a conhecer as diferenças, né? Então, nós somos diferentes, né? Nós somos diferentes em termos não só de pessoas, mas em termos de alma masculina e alma feminina, né? Então, essa diferença existe. E aí, para que a pessoa, os adolescentes e os jovens possam estar tomando conhecimento disso, eles precisam estar em relação para isso. Sem dúvida. Maria Helena, eu costumo sempre dizer, às vezes as pessoas falam, mas eu tenho problemas assim, tenho problemas assado. Eu sempre falo, na verdade, a gente tem que pensar em se apaixonar pelos defeitos das pessoas. Sim. Porque as qualidades, elas são agradáveis a todo momento. Sim. Mas os defeitos, a gente tem que pensar, olha, eu vou conseguir conviver com este defeito, ele vai me agredir, não vai me agredir com esse defeito. Então, a gente precisa pensar realmente que as pessoas são diferentes e essa diferença não precisa nos separar, muito pelo contrário, ela pode nos unir com maturidade, não é mesmo? Sim. É muito importante quando nós estamos no processo do conhecimento, né, que a gente possa também já ser orientado ou adquirir, de alguma forma, a sabedoria, né, para entender que nós precisamos relacionar com a pessoa como ela é e não com as nossas projeções, né? Isso é que muitas vezes causa uma divergência grande, porque nós projetamos no outro aquilo que nós imaginamos que a pessoa seja, né? Então a gente está relacionando, está olhando para uma pessoa, acreditando que ela é aquilo que eu penso que ela é. Não é? E aí é onde muitas vezes a gente se frustra, não é? Então nós precisamos nos dar a conhecer, né? Para que a gente possa mostrar para o outro como de fato nós somos e ir minimizando esta ideologia e aproximando mais da realidade. Maria Helena, quantos anos de matrimônio você tem? 40. Acabamos de fazer 40 anos. Parabéns, parabéns. Aliás, o maridão tá ali todo bonitinho, tirando foto, ele todo de paparazzi dela. Isso, Me diz uma coisa, nesses 40 anos, é um relacionamento já de longa data, existe alguma receita? Porque sempre todo mundo quer uma receita para durar o matrimônio. Existe uma receita? Em se tratando de ser humano, não existe receita, né? Deus foi tão maravilhoso, nos fez tão singulares, né? E cada casal tem sua história, né? Cada dinâmica familiar é uma dinâmica, né? Então, o que nós precisamos é aprender a trilhar este caminho, né? Nós podemos usar de algumas ferramentas que nos ajudam, né? Então, conhecer um pouco do que é a vida de casados, né?
Então, a gente precisa, por exemplo, uma das grandes ferramentas que nós temos, e ao mesmo tempo, se não soubermos usá-la, ela pode ser um grande vilão, né? É o diálogo, né? O diálogo, ele, quando é um bom diálogo, é uma boa comunicação, né? E não é no momento que diálogo é diferente de DR, né? Que hoje a juventude usa muito DR, esse termo, né? Então não é discutir a relação, né? Mas é conversar a respeito de alguma situação, né? Ou da vida mesmo, o que não está bom, mas com serenidade, porque nessa comunicação, né, nós sabemos, todo mundo da imprensa sabe, tem o emissor e o receptor, né? Então, muitas vezes, conforme nós emitimos as nossas verdades ou as nossas opiniões, o outro recebe de maneira diferente daquilo que realmente eu estou precisando comunicar, né? Então, é importante que esse diálogo, que as pessoas aprendam um pouco a respeito do diálogo. Como é dialogar em casal? Porque nós falamos não só pelas palavras, mas pelos gestos, pelas expressões, pela expressão facial, pelo tônus, pelo tom de voz, pelo olhar, né? Então, tudo isso está sendo captado pelo nosso companheiro ou a nossa companheira, né? E aí, muitas vezes, nós podemos estar falando uma coisa, mas ele está recebendo outra coisa. O importante do diálogo também, que eu acho, é que tudo tem que ser feito com respeito e com amor. Sim. Porque não adianta nada você, num momento de irritação, porque você deve estar aí pensando, mas ele deixa a toalha molhada em cima da cama, mas ele aperta a pasta de dente aí no meio. São pessoas diferentes, então o respeito ao outro e incluir o amor nesse diálogo, ele é primordial. E principalmente para começar uma família, não é mesmo, Marilena? Sim, com certeza, né? Então, é nesse ponto que nós, que somos das equipes, né? Temos aí uma escola para isso, né? As equipes, nós podemos dizer, é uma escola que nos dá muitas ferramentas voltado para a espiritualidade conjugal, né? Porque essas ferramentas vão nos mostrar de que maneira nós vamos usar, né? Então, esse diálogo que eu me referi, diferente da DR, que todo mundo fala, no movimento, ele é um dos pontos que nós temos, chamado pontos concretos de esforços. Um deles chama-se dever de sentar-se. Então, nós temos, assim, não é bem uma obrigação, mas é um compromisso de sentarmos em casal e na presença de Cristo, através de uma oração, o casal invoca a Cristo para estar presente nesse diálogo e nós vamos conversar desta forma, com amor, com respeito, com carinho, com amizade, né? Trazendo de maneira serena, né? E primeiro um fala e o outro escuta, né? E depois o outro vai falar e aquele que falou vai ouvir, né? Sempre assim, sem contestar, sem rebater. A gente tem muito por base, assim, sentimento é algo que não se discute, né? Porque o sentimento é muito pessoal, então, às vezes, algo que para você te afeta muito, para mim pode não afetar, né? Mas se você está afetado, eu preciso respeitar, porque é um sentimento seu, é pessoal. Marilena, a gente vê hoje em dia, infelizmente, uma realidade de um número grande de casais no começo até mesmo do relacionamento matrimonial, com pouco tempo de matrimônio, às vezes se separando. Existem dificuldades diferentes no começo de um casamento e no meio de um casamento? Existem realidades diferentes e dificuldades diferentes? Quais são as dificuldades nesse começo, nesse início de matrimônio? Sim, é a adaptação, né?
O início do matrimônio, o casal ainda vem com uma fantasia muito grande de que, né, eu vou ser o complexo de Cinderela, não é? Então, apesar da gente evoluir, mas a ideologia às vezes ainda permanece, né? E o marido nem sempre ele consegue entender isto, porque, como eu disse no começo, alma masculina e alma feminina. Então, a expectativa que muitas vezes o feminino tem do masculino, né, não está em sintonia. Né? E o dia a dia é diferente, tem a rotina, tem as preocupações, tem os trabalhos e tudo. Então, por isso que é importante que os casais iniciantes tenham algum apoio, algum acompanhamento, que eles busquem isto, né? Porque a vida é assim, né? A vida é cheia de obstáculos, de espinhos, não é um mar de rosas, nós sabemos disso. E o que torna um casamento sólido, bonito, duradouro, é justamente a capacidade de lidar com essas dificuldades que o dia a dia nos traz, né? Então, se o casal tiver essa base para enfrentar isto, que a gente diz, estamos juntos, estamos no mesmo barco, né? Um olhar para o outro. Nas equipes a gente usa muito a expressão, enxergar Cristo no rosto do outro. É isso que é bonito. Tendo Deus, a gente sempre consegue vencer esses obstáculos. Exato, vai amadurecendo isso. Sem dúvida. Né? Marilena, obrigada, viu, pela presença aqui, por nos ajudar a também pensar um pouquinho mais nos relacionamentos, no nosso relacionamento, você que está em casa acompanhando, no seu maridão, na sua esposa, no seu namorado, e amadurecer também, porque o amor, ele vai também amadurecendo. Sim, obrigada pela presença, viu? Por nada, imagina. Eu que agradeço.